noite. Eu quero dar as boas-vindas a você, membro da Primeira Igreja Batista em Éden, você que não é da nossa igreja, de outra igreja, ou talvez nem evangélico seja, mas está nos acessando. A minha oração é que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos passar juntos. Nós estamos no dia 29/3 e essa gravação é para o culto, vai ser projetado no horário do culto da noite, às 18 horas. Então a minha oração é que Deus nos abençoe. A palavra de Deus diz assim: ó vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Nós vamos ter um momento de cântico, depois nós ouviremos então a pregação da palavra de Deus. Eu quero orar nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, por mais um dia que o Senhor nos deu. E agora, Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe nesse momento de adoração e no momento da pregação da tua palavra, que o Senhor fale o nosso coração e receba a nossa adoração. Pai, abençoe para que aqueles que estão nos assistindo, eles possam estar em espírito, unidos a nós, que nós possamos, da mesma forma, nos sentirmos juntos diante do Teu altar. Ainda que separados fisicamente, mas unidos espiritualmente na Tua presença, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém.
que nos ouve. E essa canção vamos cantar. Posso clamar o seu nome, Pai.
Deus, que Tu és o Deus que pode curar, que és o Deus que pode sanar toda enfermidade, Senhor Deus. Cremos, ó Deus, porque sabemos que Tu estás ali bem na proa do barco, Senhor. E bastamos que nós acordemos ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, se levante e mande o mar se acalmar. E neste momento estamos diante de Ti para clamar a Ti, ó Deus, misericórdia, ó Deus. Cura, ó Deus, essa nação, Senhor Deus. Ó Deus, para que aquelas pessoas que estão trabalhando ali, ó Deus, possam ter a inspiração do Teu Santo Espírito para descobrir a cura para esta doença, Senhor Deus, que está dizimando a humanidade. Mas que, Senhor, nós possamos entender que só o Senhor és o Deus da cura, o Deus da provisão, o Deus que nos sustenta, o Deus que está conosco em todos os momentos. E nós só temos a Ti para clamar. Obrigado, Pai, porque temos a Ti. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Continue conosco, ó Deus. Obrigada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, estamos juntos, que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos compartilhar a palavra de Deus. Antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero lembrar que a primeira igreja batista em Éden, como muitas igrejas, estão em recesso. Nós estamos em recesso, a propriedade ela está praticamente fechada, nós estamos funcionando somente a administração, a secretaria da igreja está funcionando de 9 às 5 horas. Então você pode ligar para cá, e pode ser atendido também, então você pode fazer contato com a igreja e ser recebido também, mas todos os trabalhos da igreja estão paralisados. Nós temos férias para alguns funcionários, alguns estão de férias, e também nós estamos fazendo de tudo para poder conter as despesas, mas nós temos despesas fixas, e por conta dessas despesas fixas nós dependemos muito daqueles que são generosos. E várias pessoas têm telefonado para a igreja, têm perguntado como transferir direto para a conta da igreja. Alguns têm vindo trazer a oferta, é só telefonar e avisar e você será recebido. Então, eu quero agradecer àqueles que já estão fazendo isso e agradeço àqueles que vão fazer isso. Todos nós estamos iminentes de nos envolvermos numa grande crise financeira, a sua família, a minha família, a nossa igreja, o nosso país, o nosso estado, é geral. E então nós precisamos fazer o que pudermos para socorrer as necessidades uns dos outros. E nesse momento eu estou pedindo a você que é dizimista, você que tem prazer em entregar o dízimo na casa do Senhor, que você faça isso e socorra a igreja nesse momento. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família e abençoando também a nossa igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesse momento, o tema como vencer as crises da vida. Como vencer as crises da vida. Nós estamos vivendo uma crise, e é uma crise comum a todos. Todos nós estamos assustados, o Brasil está assustado, amedrontado, e nós não sabemos como isso vai terminar. Mas uma coisa, eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, que temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que tudo vai ficar bem, tudo vai passar. E eu quero pedir a você que você tenha calma, você tenha paciência, você fique na presença de Deus, esperando o socorro que virá do Senhor. E agora, nesse momento, então, vamos compartilhar esse tema, como vencer as crises da vida. Às vezes nós perguntamos por que elas vêm, e elas vêm. E vem quando a gente espera, quando a gente não espera. Há algumas crises que são anunciadas, mas há algumas que não são anunciadas, elas vêm de uma hora para outra. E aí você pode perguntar assim, mas por que Deus permitiu? Por que logo agora? É porque comigo? Mas acontece. E Deus usa as crises, tenhamos certeza disso. Logo no início, quando começou a se pensar nessa quarentena, eu comecei a dizer para um e para outro, isso vai trazer um grande aprendizado para todos nós. Então, além dos sofrimentos, além das provações e privações, nós precisamos entender que Deus está falando. E Deus vai continuar falando, e nós vamos sair dessa crise muito melhores do que entramos nela, muito mais experientes do que entramos nela, muito mais cautelosos. Nós vamos aprender a medir as nossas palavras, a conservar mais aquilo que nos pertence, o emprego,
a protegermos mais os nossos familiares, a protegermos mais os nossos recursos financeiros, nós vamos sair dessa crise melhores do que entramos nela. Há um texto na palavra de Deus que está em Marcos capítulo 4, verso de 35 a 41. Esse texto nos diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez pedir a Deus a sua bênção. Pai, nos abençoe durante esta reflexão. Fale aos nossos corações. Nos dê uma direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como vencer as crises da vida? Elas vêm, não tem jeito. Nós sempre passamos por crises, sempre. É você que está me ouvindo, eu não sei quantos anos você tem de vida, mas dê uma olhada no retrovisor da sua vida, que você vai ver crises nas quais você entrou e saiu. Sua família entrou e saiu, seus pais entraram e saíram. Converse com seus pais, com seus avós, e eles vão falar de tantas crises. Então as crises, elas acontecem, elas são normais ao ser vivo, e nós então passamos por crises. O texto nos diz que os discípulos estiveram envolvidos numa grande crise. Eles ficaram desesperados, eles ficaram apavorados, eles achavam mesmo que iriam morrer. Eles pensaram que era o fim. Nós estamos vivendo assim, nós estamos vivendo assim. Cada um pensa que vai morrer. Se botar o pé do lado de fora do portão, vai morrer. Que vai morrer, que vai morrer, que vai ser contaminado. Nós estamos assim. E se não formos contaminados, se não morrermos, como é que vamos sair da crise financeira? Como é que vai ficar esse Brasil? É um desespero só. É um desespero só. Nós estamos envolvidos numa crise. Então, em primeiro lugar, quando as crises vêm, quando as crises vêm sobre todos. Então, como vencer as crises? Elas vêm sobre todos. As crises, elas não vêm sobre um determinado número de pessoas. Há algumas pessoas que acreditam que as crises, elas não vêm sobre os crentes. Ou melhor, as crises não vêm sobre os pentecostais, ou sobre os neopentecostais, sobre os puritanos. As crises são somente para aqueles que não são evangélicos, as crises são para aqueles que são de outras religiões. Não, o sol brilha sobre bons e sobre maus. A chuva vem sobre bons e sobre maus. Jesus contou uma parábola, ele falou sobre aquelas duas casas, que uma foi edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia, e o texto diz a mesma coisa sobre as duas casas. Choveu sobre as duas casas, ventou sobre as duas casas, as torrentes vieram sobre as duas casas, mas a que estava sobre a rocha permaneceu firme, a que estava sobre a areia, ela caiu. Então, as crises vêm sobre todos, e Jesus diz ali naquela parábola que havia sábios e tolos. Os sábios edificaram sua casa, sua vida, sobre a rocha. Os tolos edificaram sua vida, a sua casa, sobre a areia. Então, sobre o que a sua vida está edificada? Se a sua vida está edificada sobre a rocha, sobre Jesus, você sabe que nessa crise que vem sobre todos, você vai sobreviver, você vai vencer. Então, a crise vem sobre todos. Como vencer as crises da vida, mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus? Quantas vezes e quantos crentes dizem assim: mas eu estou fazendo a vontade de Deus, e isso está acontecendo comigo? Não poderia estar acontecendo, eu não poderia estar sofrendo essa crise, eu não poderia estar sofrendo essas perseguições, todos esses problemas, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Quantos pastores fazendo assim, pensando assim, e missionários, e quando tem uma crise, passa por uma crise, mas eu estou no campo missionário, eu não poderia passar por essa crise. Não, a crise vem sobre todos, e ela vem sobre aqueles também sobre aqueles que estão fazendo a vontade de Deus.
Os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus. O texto diz no verso 35, naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, olha o que ele disse, vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Foi o que Jesus disse, era a vontade de Jesus entrar no barco e atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, o levaram para o barco, assim como todos. Outros barcos também o seguiram. Então eles fizeram a vontade de Jesus. Jesus deu a ordem, vamos para o outro lado? Vamos. Entraram no barco, ele, os discípulos, e remaram para o outro lado do barco, do mar, do lago. Então eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então a crise não vem sobre somente aqueles que estejam fora da vontade de Deus. A crise vem sobre todos. E ela vem sobre todos. E vem também sobre aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, você que está fazendo a vontade de Deus, está vivendo uma vida santa, está combatendo o pecado, tem virado as costas para o pecado, tem vivido uma vida aos pés do Senhor, estudando a palavra de Deus, orando em comunhão com o Senhor, tem vivido uma vida digna de ser imitado. Mesmo assim, a crise vem sobre você também. Os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus e eles entraram numa crise. Então a crise vem sobre todos e vem sobre aqueles que estão fazendo a vontade de Deus também. E elas vêm sobre você que está fazendo a vontade de Deus também, porque também o diabo sabe que você está prosperando, você está avançando, você está servindo a Deus, você está agradando o coração de Deus, e ele quer parar isso. Ele quer evitar que você continue nessa jornada positiva, abençoadora. Ele quer tirar você desse caminho. E então, ele também tem culpa, mas a culpa não é somente dele. Quando chove sobre bons e sobre maus, o diabo não tem culpa disso, e nem ele que está fazendo chover sobre bons ou não chover sobre maus. Então, a crise vem mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus. Como vencer as crises da vida? Quando elas são piores quando nós nos esquecemos de Jesus. Eu disse isso hoje de manhã. Se nesse momento da crise você se esquece de Deus, se nesse momento da crise você só pensa na sua vida, você só pensa na sua saúde, se nesse momento de crise você só pensa no seu emprego, no seu trabalho, você só pensa na sua liberdade para poder ir e vir, você só pensa em você se esquece de Jesus, a crise vai ser muito pior. Você precisa continuar lembrando-se de Jesus. Hoje de manhã eu mencionei, o apóstolo Pedro, ele esqueceu-se de Jesus, esqueceu-se das palavras de Jesus, ele assenta-se no meio entre aqueles que estavam ali, acendendo fogo e comentando contra Jesus e contra a igreja e contra o cristianismo. Ele estava ali no meio daquele grupo. Então a crise é pior quando nós nos esquecemos da palavra de Deus. Mas como vencer as crises? Nós precisamos chamá-lo e as crises, elas desaparecem. Nós, quando clamamos por Jesus, quando confiamos nele, quando gritamos pelo seu nome, as crises, ainda que elas não desapareçam, mas elas são amenizadas. Nós conseguimos sobreviver em meio às crises, nós conseguimos chegar ao final da jornada, nós conseguimos atravessar o mar, ainda que revolto, mesmo em crise, quando nós clamamos por Jesus. Então você precisa chamar por Jesus. Você precisa chamar por Jesus. No texto que nós lemos em Marcos capítulo 4, nos versos 38, nós vamos ler o seguinte: Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Olha que interessante. Jesus está ali naquele barco, o barco está no meio do mar, o mar está encapelado, o mar está bravio, o mar ameaça levar aquele barco para o fundo do mar, e Jesus está dormindo, tranquilo. As crises não despertam Jesus, ele está ali dormindo tranquilo, e o texto continua, ele está ali com a cabeça no travesseiro, ele está dormindo. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Agora, quando o discípulo vem e chama Jesus, ele acorda, ele desperta. A crise não desperta Jesus, mas o clamor do discípulo desperta, o clamor da família desperta, o clamor da igreja desperta o Senhor Jesus. Então, o que fazer? Como vencer as crises? Clamar por Jesus, chamar por Jesus, clamar por Ele. Então peça a Ele. A Bíblia vai nos dizer no livro, pelo profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3, o verso que você conhece: clame ao Senhor,
Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim e eu responderei. É Deus dizendo, clama a mim. No mesmo livro, no capítulo 29, verso 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, nesse momento de crise, Deus está no seu santo e sublime trono. Ele não está desesperado. Deus não está lá sem saber o que fazer, coçando a cabeça. Ele sabe exatamente o que fazer, mas Ele está esperando as nossas orações, os nossos clamores. Alguém diz que tudo que Deus faz, Ele o faz em resposta às nossas orações. Ele sabe o que tem que fazer, o que precisa fazer, mas Ele quer fazer atendendo aos nossos clamores. Ele quer fazer sendo nosso parceiro, o parceiro de cada um de nós. Então clame ao Senhor, busque ao Senhor, é hora de clamar ao Senhor. Preste atenção nisso. Aquela crise naquele mar não acordou Jesus, mas quando o discípulo foi lá e o chamou, mestre, mestre, acorda, nós perecemos. Jesus acordou e os socorreu. Como vencer as crises? Elas revelam um problema ou vários problemas. As crises normalmente revelam um problema ou vários problemas. No verso 40, Jesus diz assim: por que vocês estão com tanto medo? As crises revelam o nosso medo. Nós falamos tanto, nós cantamos tanto, nós dizemos tanto que nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus, e nós somos do Senhor, Ele está conosco, etc. Nós falamos tão bonito, mas na hora que vem a crise, ficamos desesperados. E Jesus pergunta a eles: por que vocês estão com tanto medo? É a pergunta que Jesus está fazendo, e eu espero que Ele esteja fazendo essa pergunta a você agora. Eu espero que a sua alma, lá na sua alma, você esteja sendo tocado pela palavra do Senhor Jesus, e Ele te perguntando: por que você está com tanto medo? Jesus continua dizendo, Jesus estava dizendo para eles: eu disse que iríamos para o outro lado, vocês me obedeceram, entraram no barco, então estamos indo para o outro lado, nós vamos chegar lá, por que vocês estão com tanto medo? Falta de fé. A palavra de Deus em Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se nesse momento de crise você perder a fé, você estará entristecendo o coração de Deus. Como é que você tem vivido esses dias? Faltou a fé? Faltou a esperança? Faltou a convicção de que Jesus está conosco? Faltou a convicção de que Ele é o Emanuel, o Deus conosco? Faltou aquela convicção de que Ele está do nosso lado e segurando na nossa mão direita, nos conduzindo? Ele dizendo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Faltou isso? Faltou fé. Peça perdão a Deus e comece a confiar em Deus totalmente. Então, nas crises, venha Jesus. Jesus revela então os problemas. Qual era o problema? O problema maior deles era a falta de fé. Qual está sendo o teu maior problema? Talvez você esteja dizendo: pastor, eu creio em Deus, mas eu estou falido. Então diga para Deus: é falência. Talvez você diga: pastor, eu creio em Deus, mas eu estou enfermo. Então diga para Deus: Deus é a minha enfermidade. Ele está perguntando: por que vocês estão com medo? Diga para Ele. Talvez você esteja dizendo: Deus, eu estou com medo porque eu tenho uma família, não tem como sustentar. Diga para Ele. Diga para Ele por que você está com medo. O problema dos discípulos era a falta de fé, mas o seu problema qual é? Então converse com Jesus e diga para Ele qual é o seu problema. Em último lugar, como vencer as crises da vida? Elas revelam algo a respeito do Senhor Jesus. Sempre a crise revela algo muito especial a respeito do Senhor Jesus. Aqueles discípulos, depois que Jesus acalma o mar, eles olham um para o outro e eles, surpresos, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que pode todas as coisas? Alguém chega a dizer que quando Jesus disse, quando ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. Alguns estudiosos dizem que ele estava dizendo isso ao próprio inimigo das nossas almas, ao próprio diabo que tinha se levantado utilizando aquele mar para tentar, por fim,
a vida de Jesus aqui na terra. Mas Jesus tem poder, e ele diz àquele mar, ou às forças que estavam por trás daquele mar: aquieta-te, acalme-se. E os discípulos então perceberam que Jesus tem poder sobre os mares, ele tem poder sobre a natureza. Jesus acalmou uma tempestade, ele pode acalmar esta crise na sua vida, ele pode acalmar essa crise na sua alma, ele pode acalmar essa crise no Brasil. Nós precisamos clamar por ele, dizer: Jesus, o Senhor não está vendo? Nós estamos perecendo. Jesus, acalma esta crise, dê uma palavra sobre esta crise, e ele pode fazer isso. Jesus, mas também uma coisa interessante que nós podemos imaginar aqui, é que tendo passado aquela crise, você não pode pensar, você não tem o direito de pensar, que na hora que atracaram aquele barco, Jesus pegou um canequinho e foi lá tirar a água que entrou naquele barco. Ele não foi fazer isso. A água que entrou naquele barco, os discípulos tiveram que tirar. Nós vamos ter alguns prejuízos nesta crise, nós vamos ter alguns problemas nessa crise, que nós temos que pedir a Deus para nos ajudar, nos ensinar como lidar com esses problemas, com esses prejuízos, com essas perdas, talvez até com algumas enfermidades que vão ser agravadas. Nós precisamos pedir: Jesus, me ajude a lidar com essa situação, e ele vai nos ajudar. Mas eu gosto também de imaginar aqui, como alguém já imaginou, se aqueles discípulos tivessem chamado Jesus antes, não teria entrado tanta água naquele barco. Se eles tivessem clamado a Jesus antes, eles não teriam passado por um sufoco durante tanto tempo. Mas eles tentaram remar, eles tentaram conduzir o barco, eles tentaram vencer a crise, eles tentaram vencer as tempestades com as suas próprias mãos, com as suas próprias maneiras, suas próprias sabedorias. Eles se achavam autossuficientes, mas no momento que eles depuseram as armas, eles disseram: nós somos incapazes, vamos clamar por Jesus. Eu acho que já passou da hora de nós entendermos que nós não vamos conseguir debelar esta crise, mas o Senhor Jesus pode. Nós precisamos clamar: Jesus, olhe para nós. Jesus, cuida de nós, cuide de mim, da minha família, do meu estado, da minha igreja e do meu querido país. O pastor Fanini contava uma história, acho que foi ele que contou essa história, de acontecer um naufrágio, e naquele naufrágio o navio foi a pique, e as pessoas estavam ali afogando-se, e os barcos salvando as pessoas, e cada barco comporta um número de pessoas, e aí as pessoas entraram naquele barco e não cabia mais ninguém. E aí o barqueiro está conduzindo o barco, quando vem alguém nadando e segura no lado do barco. Mas aquele barco não podia levar mais ninguém. E então o barqueiro pega um facão e corta a mão daquele moço. E aquele moço então, agora sem aquela mão, ele vai com a outra mão e segura a beira do barco, e ele clama, ele diz: pelo amor de Deus, me salva, salva-me. Aquele barqueiro então cortou a outra mão dele. Ele agora sem as duas mãos, ele consegue continuar nadando, e ele então, com o movimento, ele joga o corpo para cima, e com a boca ele morde na beirada do barco, ele diz: pelo amor de Deus, salva-me. Eu acho que nós chegamos nesse momento, em que os nossos esforços, eles estão sendo incapazes, em que as pessoas já não estão conseguindo ajudar umas às outras, socorrer umas às outras, mas nós precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor Jesus, por favor, salva-me. Senhor Jesus, por favor, salva a minha família. Senhor Jesus, o Senhor pode salvar a mim, e o Senhor pode salvar a todos. Então é hora de clamarmos a Deus, é hora de nós clamarmos, de buscarmos o Senhor, e pedirmos a Ele, e confessarmos a Ele a nossa insuficiência, a nossa inabilidade, a nossa incapacidade, e dizermos: nós dependemos do Senhor, salva-nos. E Ele vai então acalmar essa tempestade, e nós vamos sobreviver. Mas nós vamos sobreviver sem poder dizer que foi o presidente da República, que foi o governador do estado. Nós vamos poder sobreviver e dizer: foi a mão do Senhor Jesus, foi a voz dele, foi a palavra dele que nos livrou desta crise. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe nossa família, nossa igreja, nosso estado, o nosso Brasil. Eu conto com o Senhor Jesus, e eu te peço, vamos nos unir em oração, vamos clamar, vamos pedir a Deus para que Ele derrame a sua misericórdia
sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e sobre a nossa querida pátria. Vamos mais uma vez orar. Curve a sua cabeça onde você está e vamos orar juntos. Ó Deus, nesse momento, eu quero mais uma vez te pedir, Pai, que a Tua misericórdia se faça presente na nossa vida, que o Senhor cuide de nossas famílias, Pai. Pai, que o Senhor cuide, Pai, proteja os nossos idosos, avós, bisavós, aqueles que são vulneráveis, Pai. Cuide deles, Pai. Da nossa igreja, aqueles que não são da nossa igreja, aqueles que são crentes, aqueles que não são crentes, Pai. Pai, de que eles possam perceber, foi a mão do Senhor, foi a misericórdia do Senhor, foi a bondade do Senhor. Pai, eu te peço, Pai, nos abençoe, permita, Pai, que o suprimento não venha a faltar na mesa de cada família no Brasil, Pai, que haja pão para o povo brasileiro. Eu peço que a Tua misericórdia seja sobre os nossos governantes, Pai. Eles estão com dificuldades de relacionamento, eles não estão se entendendo, mas o Senhor pode sobre todos eles impetrar a Tua vontade e fazer com que a Tua vontade seja feita no Brasil, para o bem da nossa querida pátria, do nosso Brasil e para o bem de cada brasileiro. Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Amém.